Fala, torcedor São Paulino! Seja bem-vindo ao nosso canal de notícias do São Paulo. A queda na Libertadores ainda dói, mas a diretoria do Tricolor já começou a se mexer nos bastidores e uma informação acaba de agitar os corredores do Morumbi. Um jovem talento do futebol brasileiro, vindo direto do Vasco da Gama, foi comprado em definitivo pelo São Paulo por US$ 1,5 milhão. Estamos falando de um volante, apenas 18 anos, que vinha atuando em Cotia por empréstimo e agora se torna oficialmente jogador do São Paulo Futebol Clube. Mas o que essa contratação realmente significa para o futuro do tricolor? E como ela pode impactar a presença de Lucas Moura e companhia no elenco? É sobre isso que vamos mergulhar agora. Antes de prosseguir, já faço aquele convite especial. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma atualização sobre o São Paulo. Aqui você acompanha em primeira mão tudo o que acontece no tricolor. Contratações, bastidores, negociações e, claro, os jogos mais aguardados. Sua inscrição fortalece o nosso trabalho e ajuda a nossa comunidade são paulina a crescer cada vez mais. Então, se você quer estar sempre bem informado e vibrar junto com cada novidade do clube, clica agora no botão e venha fazer parte dessa nação. A negociação foi rápida, direta e surpreendente. O São Paulo não hesitou em exercer a opção de compra junto ao Vasco, aproveitando a situação financeira delicada do clube carioca, que precisa fazer caixa e não conseguiu segurar o garoto. Por US$ 1,5 milhão, o tricolor garantiu um ativo importante, um jogador jovem, com margem de evolução enorme e que já demonstrava talento em Cotia. A ideia inicial é mantê-lo nas categorias de base para que continue se desenvolvendo, mas há quem aposte que em pouco tempo Matheus Ferreira pode dar um salto direto para o elenco profissional. Afinal, o São Paulo tem histórico de revelar grandes nomes e dar espaço para a garotada. E aqui entra um ponto que chama ainda mais atenção. Lucas Moura, um dos líderes do time, já teria manifestado satisfação em saber que um jovem de tanto potencial está chegando em definitivo. A presença de um jogador experiente e vencedor como Lucas pode acelerar o crescimento de Matheus. Os bastidores apontam que o plano é justamente esse: unir juventude e experiência, criando um ambiente onde o volante possa aprender com atletas consagrados e, quem sabe, tornar-se um dos grandes nomes do futuro São Paulino. O momento, no entanto, não é apenas de alegria. A eliminação na Libertadores trouxe duras críticas à diretoria e ao elenco. Muitos torcedores cobraram reforços imediatos, jogadores de peso, capazes de resolver jogos grandes. Nesse sentido, a chegada de Matheus Ferreira pode não empolgar tanto parte da torcida que esperava um medalhão, mas é preciso entender a estratégia. O clube aposta em jovens promissores para equilibrar as finanças e, ao mesmo tempo, preparar o terreno para futuras vendas milionárias. A dívida do São Paulo é conhecida e os diretores têm sido pressionados a manter responsabilidade financeira. Investir em um jovem como Matheus é uma jogada de risco baixo e retorno potencialmente alto. Basta lembrar casos recentes em que Cotia revelou talentos que hoje brilham na Europa e enchem os cofres tricolores. É esse o modelo que a diretoria busca repetir, mesmo que isso signifique críticas no curto prazo. Ainda assim, o torcedor quer resultados dentro de campo. O Brasileirão segue sendo a única frente de disputa do São Paulo em 2025, e a expectativa é que o time mostre reação depois do trauma da Libertadores. Nesse contexto surgem as dúvidas. Será que Matheus Ferreira pode ser testado já em alguns jogos do Campeonato Brasileiro? Ou o plano de maturação será respeitado, mantendo-o na base até pelo menos 2026? Lucas Moura aparece novamente como peça fundamental nessa equação. O meia-atacante, ídolo formado em Cotia, sabe bem o valor de apostar na juventude e já declarou em outras oportunidades que o São Paulo precisa dar mais espaço para a base.
Para ele, um ambiente de confiança pode transformar um jovem promissor em um craque decisivo. O paralelo é claro. O próprio Lucas foi lançado muito cedo e não demorou para se destacar mundialmente. Outro detalhe curioso é que a contratação de Matheus Ferreira acontece em meio a rumores de saídas no elenco profissional. Jogadores experientes, alguns até considerados líderes, já estariam de malas prontas. Isso reforça a tese de que a diretoria quer oxigenar o grupo, renovar o plantel e abrir espaço para uma nova geração de talentos. E o torcedor, será que aprova esse caminho? Torcedor São Paulino, comenta aqui. Você acha que o investimento de 1,5 milhão em Matheus Ferreira foi acertado? Ou o clube deveria ter priorizado jogadores mais experientes e prontos para decidir partidas? Essa é uma discussão importante, porque revela o choque de ideias entre imediatismo e planejamento a longo prazo. Vale lembrar que o São Paulo já tem um histórico de acertos com contratações jovens vindas de outros clubes. Alguns demoraram mais a engrenar, mas acabaram dando retorno esportivo e financeiro. O desafio, no entanto, é manter a paciência e não queimar etapas. A pressão da torcida, muitas vezes, exige resultados imediatos e pode atrapalhar esse processo de evolução. Outro ponto que chama a atenção é que, mesmo com as críticas, a diretoria não parece disposta a abandonar a filosofia de investir na base. Nos bastidores, comenta-se que outros jovens de clubes menores estão sendo observados e Matheus Ferreira pode ser apenas o primeiro de uma série de apostas para 2026. O futuro reserva ainda mais tensão. Caso o São Paulo não consiga bons resultados no Brasileirão, a cobrança aumentará e a diretoria pode ser forçada a acelerar o processo de integração de jovens como Matheus. Essa pressão pode ser um risco, mas também uma oportunidade. Se o garoto der conta do recado, pode se tornar rapidamente um nome querido pela torcida. E nesse ponto entra novamente Lucas Moura, que, segundo informações de jornalistas próximos ao clube, teria se colocado à disposição para auxiliar os jovens que chegam. Ele sabe que essa pode ser uma de suas últimas temporadas em alto nível e quer deixar um legado não apenas de vitórias, mas também de liderança. Treinar ao lado de Lucas pode ser a maior escola para Matheus. Mas será que Matheus Ferreira tem mesmo condições de brilhar no profissional em pouco tempo? Os relatos vindos de Cotia são animadores. Ele é descrito como um volante moderno, com qualidade na saída de bola, intensidade na marcação e bom chute de média distância. Características que, se bem trabalhadas, podem transformá-lo em um dos grandes nomes do elenco. A torcida, no entanto, sabe que talento por si só não basta para transformar um jovem promissor em realidade dentro do futebol profissional. O São Paulo já testemunhou ao longo dos anos inúmeros garotos que surgiram em Cotia cercados de expectativas, mas que não conseguiram se consolidar no time principal. Muitos fatores entram em jogo além da habilidade técnica. É preciso ter disciplina para suportar os treinos pesados, maturidade para lidar com a pressão e confiança para encarar estádios lotados com a camisa tricolor. O futebol brasileiro é implacável com aqueles que não conseguem sustentar um nível alto de performance e, por isso, a transição da base para o profissional exige uma preparação psicológica tão importante quanto a física. Exemplos de talentos que se perderam pelo caminho não faltam. Alguns jovens até chegaram a ser utilizados em partidas de maior relevância, mas sem um plano de carreira estruturado, acabaram caindo no esquecimento ou sendo emprestados indefinidamente até perder espaço em grandes clubes. O torcedor lembra de nomes que poderiam ter brilhado e que, por falta de paciência ou pela ausência de uma estratégia correta, acabaram virando apenas notas de rodapé na história do São Paulo. É justamente esse fantasma que ronda qualquer promessa que surge. A preocupação em não queimar etapas e, ao mesmo tempo, não atrasar demais o processo de maturação.
O desafio para a diretoria e para a comissão técnica agora é criar um ambiente que permita a Matheus Ferreira evoluir de maneira equilibrada. O São Paulo precisa oferecer acompanhamento psicológico, preparação física adequada e um calendário de jogos que vá colocando o volante aos poucos diante de situações de pressão real. É nesse processo gradual que se constrói a confiança de um jovem atleta, permitindo que ele cresça sem carregar sozinho o peso de resultados imediatos. Mais do que isso, o clube precisa blindar o garoto das críticas exageradas e garantir que sua evolução aconteça no tempo certo, sem precipitações. Estamos diante de um momento de virada no planejamento tricolor. A compra de Matheus Ferreira não é apenas a chegada de um jogador, mas um símbolo de uma nova fase, onde o São Paulo aposta no equilíbrio entre base, planejamento e liderança de atletas consagrados como Lucas Moura. O caminho não será fácil, mas pode render frutos importantes nos próximos anos. E para você, torcedor, será que o São Paulo está no caminho certo? Ou a diretoria deveria investir pesado em nomes mais experientes para tentar títulos imediatos? Deixe sua opinião nos comentários, pois sua participação é fundamental para enriquecer esse debate e mostrar a força da nossa torcida. Antes de encerrar, reforço o convite. Inscreva-se no canal, ative o sininho e fique por dentro de tudo que envolve o São Paulo Futebol Clube. Aqui a informação chega em primeira mão e você não perde nenhum detalhe dos bastidores. Contratações e decisões que podem mudar o futuro do tricolor. A nação São Paulina é gigante e juntos vamos acompanhar cada passo desse clube que tanto amamos.